chama viva, um vulgo de Patativa num canto de sabiá. A idade, o tempo da hora, mês, semana e dia, o poema ele é quem cria com... Eu, na verdade, conheço de lá, porque vim pra cá muito cedo. De Assaré, né? Mas na minha adolescência, eu sou de um sítio chamado Taboquinha e o poeta de um outro sítio chamado Serra de Santana. Naquela época, nos anos 1957, 58, Patativa cantava o som da viola. Eu, ainda como criança, sempre fui admirador de Patativa. Então, o trabalho do Patativa, eu acredito assim, ele foca três coisas, que é sobre o retirante, que vem da triste partida, Lamento de um Nordestino, que ele era muito contra, muito revoltado do pessoal ficar saindo da terra. Ficar ali sofrendo como ele e venceu. Turma vem aventurar. Outro era sobre a reforma agrária, né? E outro é o problema social. O raio da ABC, o governo incentivou tanto o agricultor comprar a semente e plantar o algodão, e incentivou até comprar um raio para ouvir o projeto sobre a safra do algodão. Ia dar sacaria, ia dar ferramenta e não deram nada. O agricultor revoltado comprou o rádio para ouvir algodão, mas só falava em futebol. Ele se revoltou, quebrou o rádio. Patativa soube e fez o poema que ele fala assim: eu, com os meus dedos grosseiros, mexendo com o ponteiro, que é o ponteiro do rádio, para ver que preço tem algodão. Desde o sul até no norte, é só falando de esporte, Pelé, Garrincha e Tostão. Mas um poema não. É muito difícil você pegar uma pessoa e recitar um poema de Patativa todinho, mesmo a pessoa às vezes lendo. E aí eu fico assim, encabulado de ver esse poema tão longo e ele decorar de uma vez, 2, 3, 4 e deixar aqui. Ele até brincava uma vez com o Amorim Filho que ele já chegou a decorar 5 poemas, passado tentou gravar. E onde é que cabia? Ele falava, eu botava 2 de um lado, 2 do outro e um no meio do cérebro. Quer dizer, era um computador, né? Porque jogador de futebol, cantores, políticos, nós temos muito. Agora, poeta popular no gênero só é Patativa e Camões. A neta do Lampião, Vera Ferreira, ela é universitária. Uma oportunidade ela perguntou para Patativa, encontrou com ele e falou: Patativa, o senhor é muito famoso, meu avô também foi Lampião. E por que é que o senhor nunca criou, nunca fez nada sobre meu avô? Ele falou: filha, eu nunca tive certeza de que era Lampião. Então eu nunca pude. Eu até gostaria de, como filho de Luiz Gonzaga, sobre o Padre Cícero, porque seu avô era muito surpreendente. Ela falou: o senhor tem razão. Então ele nunca fez nada sobre Lampião, porque ele nunca conseguiu definir nada sobre Lampião. Lampião era uma coisa indefinida. Quando você achava que Lampião ia chorar, ele ria. Quando você achava que Lampião ia dar um abraço, ele dava um coice. Então Patativa tinha razão nessa parte. Que Patativa também, em termos de temperamento, era um meio Lampião. Cante lá que eu canto cá. Nasceu de um festival em Olinda, no Pernambuco, promovido por Miguel Arraes. Era primo de Patativa. E quando Miguel convidava ele, ele ia. E muitos poetas estavam ali participando, com um público de mais de 20 mil pessoas, e um poeta culto criticou o Patativa por causa do dialeto, o linguajar dele, de falar o vortal, o sartal, o vamicê. E Rosenberg Cariri, que é um cineasta, escutou e falou: Patativa, tem um poetinha ali te criticando. Voltou ao microfone e falou, meteu o dedo na cara do poeta e falou assim: poeta cantor da rua que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Pra gente aqui ser poeta é fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio, um poema em cada gaio, um verso em cada flor. Por aí tu teve estudos, e aqui eu tive tudo sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. E aí vai, né? O autor desse livro é um intelectual que fala umas 10 línguas, fez doutorado em Barcelona. É um dos homens mais cultos hoje do estado do Ceará. Ele tinha vontade de pegar Patativa numa rima. E um dia, indo para o Assaré, numa caminhonete, a caminhonete deu um problema de pneu, pararam em cima da Serra do Arari, porque é a maior serra verde do Brasil, e muitos capim na estrada. E estava o governador Tassi. O governador falou: então os prefeitos aqui não roçam, não limpam as estradas, está tudo cheio de capim. Mais de 8 quilômetros de serra de capim. Aí o Plácido, muito culto, falou: Patativa, quero fazer uma rima aqui sobre o capim.
você me responde? Ele falou, responde, só que você já está decorado o que você vai me perguntar. E o meu vai sair na hora. Então, eu vou lhe perguntar. Meu amigo Patativa, me responda, se souber, quantos pés de capim tem daqui até no Assaré? Impossível, né? Contar quantos capim. Aí ele baixou a cabeça, recebeu aquela coisa do infinito, que ele tinha uma coisa de paranormal, que isso não é normal. Ele respondeu, ora, o cara se matou para fazer umas 8, 10 quadras, e ele com 3, ele acabou agora e falou assim, se a seca não matou e o gado não comeu, tem uns mesmos que nasceu. Então era assim, era terrível, era cruel. Tudo ele improvisava na hora. A doença de fazer verso nasceu para isso.